Olá, obreiro de Deus, paz em andamento, gente. Você tem responsabilidades ao dirigir o culto ao Senhor. No áudio-vídeo de hoje, eu vou te fazer entender que ser dirigente do culto ao Senhor é ser uma ponte. Olha, se inscreva no canal agora e acione o sininho. E antes que você mergulhe profundamente comigo no estudo de hoje, na série que nós estamos realizando, com mais um extraordinário ensino bíblico, eu quero dizer para você, escute aqui, preste bastante atenção. Curta agora, envie, porque Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Vem comigo para o zoom do entendimento. O papel do dirigente do culto é essencial para manter a ordem, a fluidez e o propósito espiritual durante a inspiração na adoração. O culto deve ser um ambiente, sim, o culto deve ter um ambiente, sim, de reverência e alegria, sim, onde a direção de Deus é manifestada através do estímulo, sim, da gratidão, da presença poderosa do Senhor, da palavra. Este momento, gente, é importante aqui porque eu traço um esboço que nos leva a refletir sobre isto. As atitudes, então, que o dirigente do culto precisa revelar, manifestar para ser esta ponte, conduzir o povo para um ambiente poderosíssimo que tem ordem e decência. Então fique comigo, porque aqui nós vamos entender algo mais. Você é dirigente de culto? Você é um obreiro que dirige culto? Então vamos lá, preste bastante atenção. Como eu digo, fica atento no culto. Lembra disso? Você não está simplesmente dirigindo o culto, é preciso estar atento ao culto, no culto. Responsabilidade aqui então, e discernimento aqui então. O dirigente, querido, é o guardião, da ordem e da fluidez do culto, já falamos. Agora, ele deve estar sempre atento ao que está, sim, acontecendo, apostando, vivenciando, estando no ambiente, olha que interessante, sim, físico quanto espiritual. Os seus olhos, dirigentes do culto, está vendo o âmbito físico, mas precisa também ter discernimento espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Sim, ser dirigente do culto é estar atento, sim, evitando distrações, interrupções que gera confusão, garantindo que o foco permanente em Deus seja constante. O dirigente deve compreender o andamento do culto, saber quando intervir, quando orar e como liderar as transições entre os cânticos, mensagens e os momentos de adoração, de louvor. É necessário, sim, ouça essa dica aqui, que eu vou lhe dar. Anunciar oportunidades com antecedência. Organização nesta hora e comunicação é uma grande necessidade do dirigente do culto. Uma das funções do dirigente é manter a igreja informada e organizada, sim, trabalhando durante o culto. Isso envolve anunciar oportunidades de determinados acontecimentos, como louvor do grupo, oportunidade dada a uma pessoa, participação ou isso ou aquilo com antecedência. Olha, o apóstolo Paulo está deixando claro que deve haver ordem e decência e não confusão. Agora, o Provérbios 16:1 diz assim: do homem são os projetos do coração, mas o Senhor é que dá a última palavra. Ou significa, interessante isso aqui aplicar, porque a falta, queridos, de planejamento é muito pior do que você imagina. A falta de organização pode causar desconforto ou desorganização no culto. O dirigente deve planejar o que será anunciado com antecedência. Aquele momento
para que a pessoa se prepare, para que a congregação se prepare, saibam o que vai estar acontecendo. Olha que interessante isso aqui. Olha, não dar oportunidade a desconhecido, gente. Eu não sei se você vai acreditar, mas é necessário eu te falar. Então veja, não dar oportunidade a desconhecidos é um cuidado seu, discernimento espiritual e ao mesmo tempo também gerar a proteção ao povo de Deus. O dirigente tem a responsabilidade de proteger, sim, aquele momento consagrado a Deus, para que interferências malignas, pessoas que não são conhecidas, querido, o púlpito é ainda um lugar de grande respeito. E aqueles que estão atuando devem estar atuando sendo conhecidos. Não é sábio abrir espaço para que pessoas desconhecidas, qualquer pessoas, ou sem responsabilidades espirituais, como no regulamento da igreja, sejam a eles conhecidas. Deixa eu lhe falar uma coisa. O apóstolo João, em 1 João 4,1, disse assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O púlpito deve ser, sim, aquele lugar em que as oportunidades vão gerar confiança e não desconfiança. Sim, pessoas que estão desconhecidas poderão atrapalhar o culto ou gerar uma grande destruição. Então, liderar o culto é uma responsabilidade muito grande espiritual. O dirigente precisa estar em comunhão com os outros líderes, com as pessoas da igreja, com aqueles que estão, sim, prontos, são confiados, capacitados para realizar o trabalho que glorifica o Senhor. Agora, seja um dirigente que dê o exemplo de alegria ao estar adorando a Deus no culto. Ou seja, seja um dirigente, um adorador alegre. Liderança, aqui, queridos, nos chama a atenção, porque a alegria de estar fazendo aquilo ali é que também pode influenciar outros. O dirigente não é apenas um facilitador, mas também um exemplo de adorador, de pessoa que esteja ali servindo com alegria. Ele deve demonstrar alegria, reverência e paixão em sua conduta, seu comportamento, levando outros a seguir, sim, esse exemplo. Olha, queridos, o Salmo de número 100, verso 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. O dirigente que adora com alegria inspira outros e a congregação a fazer o mesmo. Sua postura de entusiasmo por estar ali, sendo uma ponte que liga, sim, aquilo que é invisível ao visível, deve ser uma real alegria, aleluia! Um ambiente influenciado, um culto maravilhoso, positivo, abençoado. Por quê? O dirigente está alegre. Concentra-se, queridos, nas pessoas. Olha uma outra dica, escute essa: concentra-se nas pessoas, isso é importante. Por quê? Porque a sensibilidade, queridos, é interessante, porque o Espírito Santo e as necessidades do povo se conectam. A função do dirigente não é apenas mecânica. Faça isso, hora disso, aquilo, isso, não, sim. Não, o dirigente concentra-se nas pessoas. Estão sensíveis às necessidades. Ele percebe como está o povo. Eu já estou com muitos anos dirigindo culto, dirigindo igreja, gente. E tem hora que a igreja não vem com aquela disponibilidade que você queria. Ela não vem, ela vem sofrida, ela vem com prova. O povo vem adorar muitas vezes a Deus, eles vêm adorar porque é uma obrigação, algo desse tipo. E aí o dirigente tem que estar conectado às necessidades, e ele está sensível ao Espírito Santo. Ele deve ser sensível ao Espírito Santo e às necessidades da congregação. Porque, queridos, o apóstolo Paulo, em Filipenses 2,4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, significa observar se há alguém que precisa de oração,
ou se algo precisa ser ajustado durante o culto, ou precisa se haver ações de graça, ou precisa se haver atenção, o dirigente deve ser sensível, discernir o que Deus quer fazer no culto. Às vezes eu fico falando com meu Deus: Pai, nos dá direção. É a hora que a gente ora, Pai, agradecendo a família, a gente ora agradecendo por curas, a gente ora agradecendo pelo que o Senhor vai fazer. Às vezes isso pode significar adaptar a ordem do culto para permitir que o Espírito Santo faça algo glorioso, diferente daquilo que é programado, daquilo que é programação. Gente, isso é especial. O dirigente do culto, aleluia, exerce um papel fundamental na conduta, do estímulo da igreja, da congregação, do povo que vem adorar. Seguindo os princípios que eu acabo de lhe dizer, mude agora. Vai para o altar dirigir um culto ao teu Deus. Lembre-se, o Senhor Jesus disse a Satanás que somente a Deus daremos culto. Aleluia! E esse culto pertence a Deus. Então, querido obreiro, eu agradeço você por estar comigo até aqui. Agora, se inscreva no canal, envie esse ensino para alguém que você sabe que precisa e que vai ser abençoado. Olha, um forte abraço, até o nosso próximo encontro e vai lutar a sua guerra.